Olá, gente. Boa tarde. Quer dizer, vai dizer mais ou menos que é boa tarde para boa noite, né? Como eu tinha falado, eu ia fazer uma live para conversar com vocês, falando especificamente em adubação na agricultura racional. E aonde entra o micro-organismo? Eu fiz uma live falando disso, fiz um vídeo falando sobre micro-organismo. E eu falei sobre um adubo muito importante também, que é a compostagem. Esses fatores aí nós não podemos esquecer. Gente, vocês sabem muito bem que eu trabalho uma parte aqui em São Paulo e outra parte no Mato Grosso do Sul. Os grandes fazendeiros já descobriram há muitos anos a importância da matéria orgânica no cultivo de soja e milho. Não é eu, agrônoma de pequeno agricultor que trabalha com fruticultura e hortaliça, que está falando. São os grandes fazendeiros. Monocultivo. Eles viram que sem matéria orgânica no solo, a adubação, o manejo que eles fazem estaria perdido. No ano passado, eu já comentei isso uma vez com vocês. No ano passado, que teve aquela geada, logo na sequência, no mês de agosto, eu nunca vou me esquecer que eu assisti um noticiário. Eu estava lá no Mato Grosso do Sul, de noite, na qual um helicóptero sobrevoou toda uma área que pegou fogo, que no caso era onde tinha um milharal. Você só via as espigas amarelinhas do alto, um monte de pontinhos amarelos no chão. Dava desespero. E embaixo, um tapete preto, todo queimado. E aí o repórter, entrevistando o produtor, ele falou: gente, esse é um problema muito grande, a queimada, porque eu vou levar 4 anos para recuperar a matéria orgânica de novo no solo. Olha isso. E por que a gente que é pequeno e médio produtor não usamos? Ele falou, ele assinalou isso. Por quê? Porque na rotação soja, milho e pasto, eu tenho uma deposição de matéria orgânica sobre o solo em forma de palhada, resto cultural, e embaixo do solo as raízes da planta que foi colhida. Ela se mantém ali. A colhedeira, ela não sai arrancando o pé de soja com raiz e tudo. Não, ela corta onde ela precisa e só vai colhendo a área onde tem os grãos. Então, esse é um fator. Então, se eles que têm um departamento agronômico nas costas, ele tem um agrônomo que está à frente de todo o manejo, 24 horas, sendo pago mensalmente ali, e não é pouco, já sabem disso, porque a gente também não pode já também absorver e colocar na prática. Porque é um conhecimento que, na verdade, nós não perdemos, somente deixamos de usar, porque é mais prático. O que tem de produtor familiar que fala para mim: Érica, dá muito trabalho usando matéria orgânica, eu prefiro colocar o adubinho químico ali mesmo, pronto, acabou. E não é assim, entendeu? Não é dessa forma. Outro ponto que eu quero tratar vocês, em relação aos adubos químicos, eu, como consultora, engenheira agrônoma, eu não gosto muito do adubo formulado. Por que eu não gosto do adubo formulado? A grande maioria dos adubos formulados que tem no mercado hoje, ele foi desenvolvido em cima de uma cultura X. Não foi desenvolvido para qualquer tipo de cultura. Ela foi desenvolvida em cima de uma cultura específica, tá? Por exemplo, 4.14.8, então, ele foi desenvolvido para o milho. 4.30.10 é muito utilizado para pastagem, porque tanto um quanto o outro tem uma concentração de fósforo maior, então ele é utilizado aonde? No plantio. Só que eu, como técnica, como engenheira agrônoma, eu fico totalmente com as mãos amarradas. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, o produtor que está usando o esterco, ele, numa adubação de cobertura, por exemplo,
o 20,05,20 ou 20,020, ele vai ter duas fontes de nitrogênio, gastando num adubo que não está barato, nem o esterco e nem o adubo químico está barato. Entendeu o que eu não gosto? Porque no 20,05,20 ou 20,020, eu tenho um nitrogênio ali. Sendo que de cobertura eu só vou precisar do potássio, mais especificamente falando, porque eu já estou dando ali para minha cultura periodicamente a quantidade de nitrogênio que eu vou precisar, entendeu? Então, dessa forma, o que acontece? Eu tenho que sempre pensar muito bem antes como vou recomendar uma adubação, sendo que o formulado que tem um NPK me deixa totalmente com as mãos amarradas, entendeu? E aí eu vou fazer o cara pagar mais, duas vezes ainda, para comprar fontes onde tem nutrientes iguais? Não. Aí o que eu sempre falo para as pessoas? Eu prefiro trabalhar. Você quer uma fonte de nitrogênio? Então nós vamos trabalhar com adubo onde a maior concentração seja de nitrogênio, que nem, por exemplo, sulfato de amônia, tá bom? Que é onde tem uma quantidade de nitrogênio grande. Outro adubo que é muito conhecido é a ureia. A ureia tem 48% de nitrogênio. Vamos supor, vamos arredondar para 50. Se em 100 gramas de ureia eu tenho 50 gramas de nitrogênio, olha a quantidade que tem de nitrogênio nisso. Só para vocês terem noção, para eu fazer com que essa ureia seja disponibilizada de uma forma mais rápida para a planta, o que eu faço? Eu pego uma colher de sopa para bomba de 20 litros para fazer pulverização foliar e fornecer nitrogênio usando ureia, porque eu tenho quase 50% só de nitrogênio. Entendeu? Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Por exemplo, voltando nos 20,020, 100 gramas eu tenho 20% de nitrogênio e 20% de potássio. Para eu atender a necessidade de potássio, muitas vezes eu ser obrigada a jogar mais, por exemplo, 25, 30 gramas no pé da planta, na adubação de cobertura, do que eu deveria estar utilizando se fosse o potássio, onde a fronte fosse exclusivamente dele em maior concentração. Por exemplo, nós temos uma disponibilidade aí, o cloreto de potássio e o sulfato de potássio. O cloreto de potássio tem em torno de 60% de potássio e o sulfato de potássio 50%. Os dois são ótimas fontes de potássio, caras. Não é barato, é caro, tá? Caro para quem vai e acaba utilizando de forma errada. Por exemplo, se a cada 10 gramas de cloreto de potássio eu tenho 6 gramas de potássio, que é potássio puro, gente, é necessário eu usar 25 gramas ou 20 no pé? Você vai causar um baita de um desequilíbrio nutricional para essas plantas. Às vezes eu falo para o produtor trabalhar com pitada. Vamos supor, o cloreto de potássio, eu tenho aqui um punhadinho. Sabe como eu peço para o produtor aplicar no solo? Ó, essa aqui todo mundo conhece, é o clássico, né? Cloreto de potássio, ele é meio rosadinho. Ele tem 60% de potássio aqui nessa mão. Chutando que aqui tenha 10 gramas, 6 gramas aqui é potássio. Aí, gente, vamos pensar na parte de hortaliça. Tô fazendo sujeira aqui no chão. Hortaliça. Com essa quantidade grande de potássio, depois que deu uns 15 dias do plantio,
da germinação até o crescimento, eu peço pro produtor pegar, ó, 2 dedos. Não esse pitada de 3 dedos, pitada de 2 dedos. Eu vou fazer assim, ó. Eu já contei, dá uma média de 4 a 5 bolinhas do granulado de potássio, tá? Deixa eu voltar aqui e só vou mostrar para você a minha mão aqui de como vai ficar. Então eu peguei uma pitada de potássio aqui, ó. Coloquei aqui. É isso. Olha isso. Tem 5 bolinhas, tá? É essa minha pitada que eu vou fazer numa hortaliça, por exemplo, vamos supor, que tenha uma necessidade assim de crescimento rápido, que nem, por exemplo, pepino ou melancia. Então, uma pitada dessa até a formação dos frutinhos. Depois que formou o frutinho, no pé de pepino é 2 pitadas. 2 pitadinhas dessa aqui, ó. A Érica tá de zoeira, tá zoando com a minha cara, tá tirando maior onda, achando que eu sou doida. Não é. É isso aqui. Mas, gente, isso aqui tem uma concentração gigante de potássio. Para que eu vou jogar mais do que isso, sendo que a minha planta tem uma absorção lenta? Ela não come um prato de pedreiro, um PF gigante numa tacada só. A gente pode até fazer isso, mas a planta não faz. E outra, se eu jogo mais do que isso, o cloreto de potássio, ele se dissolve muito rápido. Tudo que dilui, você lava na irrigação. E ainda, mesmo com a matéria orgânica que você tenha, você vai perder dinheiro, porque esse cloreto tá em torno de 350 conto o saco de, eu acho que de 50 quilos. Mais ou menos isso. E não é barato. Então, quando o pepino tá produzindo, começando a formar frutos, são 2 pitadas. Para melancia, 3 por semana. Ai, Érica, que encheção de saco, vou fazer isso por semana. Gente, tem produtor até hoje dando pulo de alegria dessa altura, me agradecendo por eu ter ensinado a fazer esse tipo de adubação, porque ele gastava 5 gramas por pé. Ai, gente, por que você tá tão branco, né, de sal? Porque é excesso. E a planta não vai. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente joga bastante adubo químico, a planta vai agradecer. Não, ela vai travar o crescimento, ela vai sentir a água não chegando nela, porque o adubo é um sal. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então, voltando, isso é para mostrar para você que eu prefiro trabalhar com nutrientes na qual é separado. Então, uma fonte de nitrogênio que seja que não seja formulado. Sulfato de amônio, tem muita, né? Nitrato de amônio, e aí vai. Fósforo. O fósforo que eu tenho aqui de exemplo para vocês, eu tenho o super simples, mas hoje em dia nós temos outros aqui, ó. O fósforo é isso. O fósforo é utilizado no plantio, tá? Ele tem cerca de 18% de fósforo puro, tá? Então isso é interessante. Ele é granuladinho assim. Demora mais, o superfosfato simples, ele demora mais para derreter, tá bom? Ele demora muito mais para derreter. Aí o que acontece? Quando ele demora mais para derreter, ele vai permanecer no solo aí de 3 a 4 meses sendo disponibilizado, tá? Então ele vai fornecer fósforo para a planta nesse sentido. Então nós temos que estar utilizando esse tipo de fonte porque eu sei exatamente o que você está levando na terra. Então se eu sei que o superfosfato simples tem 18% de fósforo, cloreto de potássio eu tenho 60% de potássio, a ureia eu tenho 48% de nitrogênio, eu consigo exatamente dar o que realmente a planta precisa. E aqui, para não desmerecer a ureia que eu tô falando tanto para vocês, aqui eu tenho a ureia, ó.
são essas bolinhas, tá? De 48% dessa mãozadinha aqui é nitrogênio. Então, também pitadinhas, umas pitadinhas. Só que se eu tô trabalhando com esterco, isso aqui você pode jogar via foliar, que não tem problema. Coloca aí uma colher de sopa na bomba de 20 litros e pulveriza, porque eu tenho esterco no chão, então eu não preciso estar utilizando tanto. Então, se eu tenho esterco, uma compostagem bem feita, a ureia seria mesmo uma complementação. Entende? Porque muitas vezes, tem muita gente que me pergunta, Érica, a agricultura orgânica não funciona. Mas funciona sim por causa desses pontos. Por exemplo, a agricultura orgânica não aceita cloreto de potássio, mas o sulfato aceita, porque ele derrete com mais lentamente. Quanto mais lentamente derrete um adubo no chão, menor é a velocidade de disponibilidade desse nutriente no solo. Isso faz com que a planta tenha tempo de absorver, micro-organismo tem tempo de trabalhar bem bonitinho, mineralizando esse nutriente. A matéria orgânica tem tempo de aprender ali na matéria orgânica esse produto para não deixar ir embora. Isso tudo é o que? Economia. Então, assim, usar matéria orgânica, que no caso aqui, compostagem. Compostagem pode ser usado em tudo. Pode ser usado na flor do jardim, no meu vasinho de planta, na horta doméstica, na horta profissional, principalmente, porque eu faço render o esterco. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, já vocês vão ver. E nisso tudo, eu tenho todos esses benefícios. Só com matéria orgânica, sem precisar deixar de usar adubação química, não é isso. Eu só quero que vocês comecem a utilizar adubação química de fórmula separada, na qual a pessoa vai conseguir determinar o que cada um tem nas diferentes fases de vida da planta, sem ficar amarrado no formulado. Porque às vezes eu pago, naquele valor que você paga no formulado, tá embutido todas as porcentagens dos nutrientes do NPK ali. Não é de graça. Vocês podem até perceber que alguns, por exemplo, potássio, do cloreto do potássio, o sulfato de potássio, acaba sendo caro. O sulfato é mais caro ainda. Mesmo porque ele tem essa característica que eu adoro, que é a demora em derreter no solo. Isso é ótimo, não é ruim, entendeu? Aí tem aquela outra questão também. O orgânico, ele não aceita a ureia, porque é muito fácil de diluir, ela derrete e vai lá para baixo, levado com a água, não é? Então, só que daí o que acontece? Além de ter essa característica, a ureia, se eu conseguir usar ele o mínimo possível só para manutenção, eu diminuo a degradação do solo em questão química, entendeu? Então eu tenho uma maior preservação de água e de terra, porque a gente precisa disso. Então, quer queira ou não, quando eu tenho esses componentes que eu falei para você, então no caso a ureia que está aqui nesse saquinho, o fósforo está num potão, não vou mostrar, e o cloreto que eu acabei de mostrar para vocês. Então são pontos que nós temos que levar em consideração isso. Tudo que eu não lavo, tudo que eu consigo reter no solo, tudo que é disponibilizado lentamente para a planta, eu faço adubo químico, aumentar a eficiência porque ele está caro, eu consigo economia e faz com que a agricultura familiar tenha esse desempenho, que nada mais é o que? Fazer com que eu possa economizar dinheiro, fazer o meu adubo render sim, consequentemente, quando eu economizo dinheiro, faço
para a próxima live. E eu quero